Predador 2, Enredo, Espaços e Simbolismos. A cidade de Los Angeles, retratada em um futuro próximo, 1997, manifesta-se como uma selva de concreto que simboliza o inconsciente coletivo em estado de ebulição. A superexposição à violência, o calor opressivo e o caos urbano transformam a metrópole em um espaço liminar, onde as fronteiras entre civilização e barbárie são dissolvidas. As gangues colombianas e jamaicanas, bem como a própria polícia, operam dentro de estruturas tribais simbólicas, evidenciando um retorno aos modos arcaicos de organização social. O predador emerge nesse ambiente como um arquétipo da sombra coletiva, camuflado entre as estruturas urbanas e revelando o que há de mais primitivo sob a máscara da civilização. A criatura alienígena, com seu comportamento ritualístico e tecnologia avançada, assume simultaneamente os arquétipos da sombra e do trickster. Sua caçada de troféus humanos remete ao impulso inconsciente de dominação e destruição, representando a projeção dos instintos reprimidos da humanidade. A sombra, segundo Jung, contém tudo aquilo que o ego recusa integrar. E o predador, ao atacar seletivamente indivíduos em situações de violência, atua como um espelho grotesco do próprio comportamento humano. Além disso, sua aparência híbrida com dreadlocks tribais e armamento sofisticado faz dele um símbolo da fusão entre arcaico e tecnológico, uma versão pervertida do xamã ancestral. Os espaços urbanos adquirem significação simbólica profunda ao longo da narrativa. Os becos, metrôs e ruas escuras funcionam como zonas de descida ao inconsciente pessoal do protagonista e da cidade como um todo. O metrô, labirinto subterrâneo, simboliza a jornada ao núcleo sombrio do psiquismo coletivo. Já a nave do predador representa um útero tecnológico repleto de relíquias mortuárias, como os crânios empilhados, que evocam a ideia de um self alienígena estruturado em torno da violência ancestral. Em contraste, as sedes institucionais frias e geométricas do FBI remetem à persona racionalista e tecnocrática, iludida pela crença na ordem e no controle. Os figurinos e signos tribais, presentes tanto nas gangues quanto no predador, acentuam o retorno a estruturas arquetípicas primitivas. As vestes chamativas dos jamaicanos e os uniformes dos policiais são expressões de personas guerreiras moldadas por contextos de sobrevivência. O predador, com seus adornos e rituais, transforma a morte em espetáculo, tornando-se um sacerdote pervertido de uma liturgia da destruição. A armadura e as armas são extensões simbólicas de um instinto que perdeu qualquer referencial ético, retratando a dissociação entre progresso técnico e evolução moral. A visual do filme reforça o entrelaçamento entre civilização e barbárie. As cores quentes, vermelhos, laranjas, amarelos, predominam nas cenas urbanas, intensificando a sensação de colapso emocional coletivo. O calor incessante funciona como metáfora da tensão psíquica reprimida, prestes a se tornar ação impulsiva. A visão térmica do predador, por sua vez, denuncia a animalidade subjacente ao comportamento humano, revelando uma ótica que detecta pulsões ao invés de aparências, um olhar da sombra sobre a sombra. A trilha sonora e os efeitos sonoros mesclam ritmos tribais com batidas eletrônicas, estabelecendo uma ponte simbólica entre o passado mítico e um futuro distópico. Essa combinação sonora opera como elemento ritualístico, evocando o inconsciente arquetípico dos espectadores. A presença constante de tambores, cânticos e ruídos sintetizados reforça a ideia de que estamos diante de um teatro arcaico, disfarçado de ficção científica. Um ritual de iniciação moderno, onde o herói será confrontado com sua sombra e obrigado a transcendê-la ou sucumbir. As figuras masculinas centrais do filme são estruturadas por arquétipos distorcidos. O FBI, com seu controle sobre o conhecimento e tentativa de captura do predador, encarna o arquétipo do velho sábio pervertido, transformado em burocrata cínico. Já os membros das gangues, com sua religiosidade fetichista e violência ritualizada, assumem papéis de guerreiros sombrios entregues à pulsão de morte. Nesse cenário,
o predador se apresenta como o guardião do limiar, aquele que só permite a passagem a aqueles que sobreviverem ao confronto com a sombra. A cidade, portanto, não é apenas um cenário, é um personagem arquetípico vivo, símbolo de um inconsciente coletivo inflamado. Sua decadência urbana, suas ruas em chamas e suas instituições falidas denunciam o colapso da consciência coletiva. Predador 2 é um mito moderno que utiliza o horror sci-fi para narrar o conflito milenar entre o ego inflado e as forças psíquicas que ele tenta suprimir. Através de sua simbologia visual e estrutural, o filme posiciona o espectador diante de uma verdade incômoda, a de que no coração da civilização ainda pulsa a selva primordial. A cidade de Los Angeles, no filme, opera como uma verdadeira câmara de condicionamento operante. A superlotação, a escassez de recursos, o calor extremo e a violência contínua configuram um ambiente repleto de estímulos aversivos. Sob esse cenário, comportamentos violentos, como confrontos entre gangues e respostas policiais agressivas, são reforçados por consequências tangíveis: controle territorial, ascensão hierárquica e sensação de poder. A linguagem pejorativa utilizada pela polícia, animais, selvagens, configura um estímulo discriminativo que legitima respostas punitivas como aceitáveis, instaurando um ciclo de reforço da agressividade institucionalizada. As ações do predador também se inserem nesse campo de análise como um agente externo que modifica contingências. Seu comportamento, embora aparentemente aleatório, segue padrões operantes bem definidos. A escolha de alvos violentos e armados como vítimas constitui um tipo de punição positiva seletiva, onde o comportamento agressivo é interrompido com a própria destruição do agente. No entanto, essa punição falha em extinguir o comportamento geral de violência, que se redistribui em novas formas e locais. A sobrevivência de personagens não hostis, como a policial grávida, é um exemplo de reforço negativo. Comportamentos pacíficos são preservados ao serem poupados da punição. Os ambientes específicos do filme funcionam como zonas de aprendizagem comportamental. O metrô, por exemplo, reforça respostas de vigilância e agressividade por meio da imprevisibilidade dos ataques. O padrão de reforço intermitente, onde apenas algumas interações resultam em vitória ou sobrevivência, mantém a persistência dos comportamentos de risco. Este tipo de esquema é altamente resistente à extinção, o que explica a insistência das gangues em manter seus territórios, mesmo sob risco constante. Já o esconderijo do FBI ilustra um ambiente controlado por esquemas de reforço negativo encoberto, onde conhecimento sobre o predador é usado como moeda de barganha institucional. O predador, neste contexto, não é apenas um vilão, mas também um programador de contingências operantes. Sua presença modifica drasticamente o ambiente, gerando novos repertórios comportamentais nos personagens humanos. A improvisação de Harrigan em confrontos físicos, sua adaptação ao desconhecido e a rejeição dos protocolos institucionais revelam um modelo de aprendizagem por tentativa e erro, em que o reforço ocorre pela sobrevivência imediata. Sua conduta inicial, baseada em respostas aprendidas, afrontamento direto, é gradualmente substituída por estratégias mais adaptativas, evidência de modelagem de comportamento. Como comunidades de contingência, onde os rituais, símbolos e códigos de conduta são mantidos por reforçadores sociais. O uso de voodoo, sacrifícios e objetos simbólicos atua como reforçadores condicionados que fortalecem a coesão grupal e a identidade. Mesmo diante de ameaça real, tais contingências internas se mantêm intactas, revelando a força dos reforçadores históricos e culturais. A tentativa do FBI de controlar o predador sem considerar essas variáveis culturais revela uma falha clássica de análise: a negligência das contingências contextuais e dos estímulos antecedentes.
O papel do FBI no filme pode ser interpretado como de uma agência reguladora disfuncional, que emprega esquemas de reforço apenas para seus próprios membros. A troca implícita entre conhecimento e poder tecnológico lembra um modelo de economia de fichas, onde vidas humanas são utilizadas como moeda. A falência dessa estrutura está justamente na ausência de punições efetivas para seus próprios comportamentos antiéticos, revelando uma contingência autorreforçadora e narcisista. O controle sobre o predador é mais importante que a preservação da ordem, uma inversão perversa da função institucional. Os comportamentos de Harrigan, quando analisados sobre a ótica operante, revelam uma trajetória de discriminação progressiva. À medida que ele vivencia as contingências impostas pelo predador, suas respostas tornam-se mais refinadas, abandonando padrões antigos de confronto. Esse processo, análogo ao de extinção de respostas ineficazes, culmina na adoção de repertórios mais adaptativos, como a manipulação de ambiente e uso de armadilhas, que garantem maior probabilidade de sobrevivência. A cidade, portanto, não é apenas cenário de violência, mas também um sistema de reforço cultural, onde cada agente responde a estímulos que mantêm e retroalimentam o caos. O filme sugere que, sem a modificação das contingências ambientais, os comportamentos de violência, dominação e evasão da responsabilidade continuarão sendo emitidos. Em Predador 2, a análise comportamental revela um universo onde a sobrevivência não é apenas biológica, mas também funcional. Depende da capacidade de ajustar-se aos reforços do ambiente. Individual de Mike Harrigan e fechamento reflexivo. Mike Harrigan inicia sua jornada como um personagem inflado por uma persona heróica, típica do arquétipo do guerreiro urbano. Seu comportamento impulsivo, sua recusa à autoridade institucional e sua tendência a resolver conflitos pela força o posicionam como um herói unilateral. Jung advertia que o herói não individuado tende a confundir coragem com compulsão. E é justamente isso que observamos em Harrigan, um ego sobrecompensado que ainda não confrontou suas limitações e aspectos sombrios. O predador surge como sua sombra exteriorizada, um espelho do próprio desejo por controle e força. Cada morte de seus parceiros funciona como uma etapa da descida ao inconsciente, forçando Harrigan a confrontar o colapso de sua persona policial. À medida que perde aliados e falha em proteger a cidade, o ego do protagonista entra em um estado de abaissement du niveau mental, termo junguiano que designa a queda da consciência racional, permitindo a emergência de conteúdos inconscientes. O predador o força a rever seus métodos, seus valores e sua identidade. Assim, a caçada se transforma num rito iniciático, onde o enfrentamento externo reflete um processo interno de individuação. A figura feminina, embora secundária no filme, representa um papel simbólico relevante. A policial grávida, poupada pelo predador, atua como manifestação da ânima coletiva, símbolo da vida, empatia e proteção. Esse gesto revela que até mesmo a criatura sombria possui um código moral rudimentar, o que sugere a existência de um centro regulador, análogo ao self-junguiano. Harrigan, ao presenciar essa cena, inicia sua transição de persona guerreira para uma consciência mais integrada, onde a força já não se opõe à compaixão. O confronto final ocorre em um ambiente simbólico. Os túneis e a nave do predador funcionam como representação do útero arquetípico, onde ocorre a morte simbólica do antigo eu e o renascimento de um novo ser. Nesse espaço, Harrigan abandona os equipamentos modernos e utiliza armamentos improvisados, um retorno ao arquétipo do guerreiro ancestral. A superação da criatura, portanto, não se dá pela força, mas pela sabedoria prática adquirida no enfrentamento da sombra. O guerreiro moderno dá lugar ao herói arquetípico, que transcende dos outros dualidades. predadores, Harrigan é reconhecido como alguém que atravessou a fronteira do inconsciente e sobreviveu.
Esse gesto não é apenas um prêmio, mas um símbolo de integração. A sombra foi enfrentada, assimilada e agora pode ser reconhecida como parte do todo. Tal ritual de reconhecimento equivale ao símbolo alquímico da Konjunktio, união dos opostos, em que o herói cessa sua luta contra si mesmo e passa a habitar o centro do self. A jornada de Harrigan revela o potencial transformador do confronto com o desconhecido. Assim como nos contos mitológicos, o herói não retorna o mesmo. Ele carrega consigo os estigmas da travessia e um novo olhar sobre o mundo. Jung afirmava que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A experiência com o predador opera exatamente nesse registro. Não há redenção sem descida, nem sabedoria sem dor. A vitória de Harrigan é, acima de tudo, a vitória sobre sua unilateralidade. O predador, por fim, deixa de ser apenas um antagonista para tornar-se símbolo da condição humana, espelhando a violência, o desejo de conquista e a sede por poder que também habitam um homem. Seu código de honra, sua seletividade e seu respeito pelo adversário revelam que até mesmo o monstro possui uma ética, ainda que primitiva. Ao reconhecer isso, Harrigan abandona a ilusão de superioridade moral e compreende a verdade profunda da sombra. Ela não é algo a ser destruído, mas integrado. Predador 2 é, portanto, mais que um thriller de ficção científica. É uma alegoria sobre os riscos do ego inflado, a necessidade do confronto com o desconhecido e a urgência da individuação. Jung advertia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. A cidade em colapso, o monstro invisível e o herói solitário são todos partes de um mesmo drama psíquico, em que o verdadeiro predador é o humano desintegrado de sua essência.